Olá, meu querido aluno, que bom ter você aqui de volta na nossa aula de homilética. Essa disciplina nós temos caminhado algumas aulas, esclarecendo alguns fundamentos teológicos, alguns embasamentos, e agora nós entramos propriamente dito no que é a confecção do nosso sermão, do nosso esboço. Então nós caminhamos na última aula falando sobre o título, e aí eu vou colocar agora para você dar uma olhadinha então na nossa folha de rosto, no nosso esboço propriamente dito aí, como é que você vai escrever ele. Então nós falamos sobre o título, nós falamos sobre o tema, que são afins. Hoje nós vamos trabalhar, e eu coloquei aí esse quadrinho vermelho, o texto base. Ou seja, no quadrinho preto está aquilo que a gente já estudou, é o título, o tema. Nos quadrinhos azuis aí, onde estão essas caixas azuis tampando, estão aquilo que a gente ainda vai estudar. E hoje nós vamos pegar o texto base, vamos compreender o que é o texto base, ok? Então o texto base, ele é a passagem bíblica que serve de alicerce para o seu sermão. Ele vai fornecer a ideia central e a verdade sobre o que você quer pregar. O texto base, ele não pode ser uma coisa simplesmente lida no início e depois esquecida, como se fosse um pretexto para o seu sermão. Em alguns pregadores, alguns estudantes de teologia, quando vão apresentar ali uma prova de homilética, vão apresentar o seu sermão, eles vão lá e às vezes fazem tudo direitinho, colocam o texto base, depois embasam, colocam outros textos nos seus artigos. Só que eu percebo que alguns, eles leram o texto base porque tinha que ter um texto base. E depois eles se esqueceram completamente na pregação, não citaram mais, os seus artigos não foram afins. Então lembre-se, o texto que Deus trouxe esse sermão, que Deus começou a construir o sermão no seu coração, não é um pretexto para a sua pregação, para você iniciar a pregação. Ele não é algo simplesmente faz parte da sua introdução. Ele é algo que vai ser carregado, ainda que ele pode até não ser citado depois, mas a essência, a ideia, o que esse texto quer transmitir, ele vai ser trabalhado durante todo o sermão, principalmente a partir do embasamento e de ilustrações de outros textos da Bíblia. O pregador A. Blackwood diz o seguinte: sempre que um texto fizer arder o coração de um homem, pode usá-lo para incendiar outros corações. Ou seja, é fundamental que você leia a palavra, que você tenha momentos devocionais e que este texto queime no seu coração. Então, qual texto que eu vou pregar? Aquilo que Deus tem ardido no meu coração. É imprescindível também a escolha de um texto que se relacione com o tema do sermão. Vamos ver alguns tipos de textos que nós devemos, talvez, evitar para nos ajudar a fazer a nossa escolha. O primeiro texto que você tem que evitar é o texto muito longo. Ou seja, lá eu vou pegar o Salmo 119 e eu vou fazer a leitura integral desse texto. Evite. Você pode ali, de repente, pegar alguns versículos, sejam mais relevantes, para embasar o seu tema. Evite também alguns textos que causam polêmica, principalmente se você for de uma denominação diferente, se você for de uma igreja diferente, talvez dentro de sala de aula, onde os alunos eles vão poder levantar a mão, te questionar, onde você vai poder tirar a dúvida deles em loco ali e você vai ter mais tempo para trabalhar, ok. Mas numa pregação, que geralmente são 30, 40 minutos no máximo, ninguém pode levantar a mão, ninguém pode tirar uma dúvida, evite esse tipo de texto. Sobre a extensão do texto, ele deve ser determinado sobre a sua especificidade, ok? Ele não tem que ser grande demais, mas ele não precisa ser também um versículo só. Ele vai ser determinado a partir do tema. Agora lembre-se, as divisões da Bíblia, elas não são inspiradas. Então não é porque está capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 que eu tenho que obedecer aquela regrinha de capítulos ali, tá bom? Algumas observações
importantes em relação à escolha do texto. Primeira observação, escolha textos relevantes. Ou seja, prefira textos que encham o seu coração e prefira textos que encham o coração da igreja. O que significa isso? Significa que eu vou ficar correndo atrás de elementos para satisfazer o desejo humano? Não, querido. Mas Deus quer falar com as pessoas sobre o que elas estão vivendo, sobre os seus pecados, sobre suas iniquidades, mas também quer falar sobre seus desafios financeiros, quer falar sobre seus desafios familiares. Então o pregador, ele vai ser um instrumento para pregar o texto relevante. Escolha sempre um texto relevante. Relevante para a comunidade, relevante também para você, no seu coração. Isso é muito importante. Segunda observação importante sobre a escolha do texto. Concentre-se em um só texto, ok? A mensagem, a pregação, ela pode e na verdade ela deve ter várias citações bíblicas ao longo do sermão, mas o texto base, ele deve ser um só. Então quando você abre a sua pregação, você não pega vários textos e lê vários textos. Você começa em um texto e a partir deste texto você desenvolve a sua argumentação usando outros textos. Terceiro, explore a variedade de textos bíblicos que falam sobre o tema. Então vamos lá, um resumo sobre o que nós falamos hoje sobre o texto base. Primeiro, defina o seu texto base. Segundo, formule o tema. Qual é a ideia principal do texto? Terceiro, formule do resumo, né? Formule o objetivo. Qual é a mensagem de Deus? Então, e por último, pense nas implicações da mensagem para os nossos dias. Ou seja, aquele texto ali está falando sobre família, mas naturalmente ele está num contexto de 2000 anos atrás, ele está trazendo uma realidade judaica. Então, o que esse texto está trazendo de implicações para a família brasileira? E pode ser acionado para a família brasileira. O que vai ser importante hoje para a família brasileira? Então, traga isso para a nossa realidade. Então, olha só, o título está com essa tarja preta ainda, nós ainda não temos o título, mas nós temos, por exemplo, já um texto base. Qual foi o texto base? Exorto, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e por todos os homens. Então, 1 Timóteo 2:1. O tema desse texto é oração. Naturalmente, o título vai ser definido depois. O título pode ser, por exemplo, tipos de oração, ou Deus pode falar comigo, como Deus fala comigo, Deus falará com a sua igreja. E aí eu vou começar a desenvolver isso aqui, a palavra-chave que nós vamos pegar para frente, e a introdução a partir desse texto base. Você vai perceber que esse texto base que nós colocamos é só um versículo. Não precisou de muita coisa. Agora, naturalmente, quando eu estiver explorando, pregando sobre esse texto, principalmente dependendo do tipo do sermão que eu vou escolher, se é expositivo, se é temático, se é textual, eu vou falar um pouco mais sobre aquele capítulo, ou eu vou até, naturalmente, pegar outros textos. Eu vou lá em Filipenses falar sobre um texto muito parecido, que ele termina falando sobre a ação de graça também. Então existem outros textos que vão embasar o desenvolvimento. Mas o que nós aprendemos até agora, nós já conseguimos preencher esses dois elementos aqui, ó, o texto base e o tema. Então, na próxima aula, nós continuaremos falando sobre esse desenvolvimento, ou seja, a partir do texto base, como é que eu posso achar a palavra-chave e como é que eu posso começar a construir os meus objetivos. Que Deus abençoe e até a próxima aula.